diferença entre trabalhar diante de 500 ou de 40 ou de apenas 40 pessoas? Só um minutinho. Roberto responde. Quando eu trabalho, esqueço completamente o público. Trabalho aquilo que a alma do cliente exige. Nada mais. Como os outros recebem isso é uma outra questão. Há 2 anos, no Congresso Internacional de Kurbuk, trabalhei com uma mulher da Eritreia. Então, houve uma gritaria. Eu disse a ela que deveria voltar para a Eritreia. Alguns disseram: como ele pode dizer isso? É xenofobia. Essa mulher mora na Alemanha. Perto Levine, um terapeuta especializado em traumas, estava sentado na primeira fila. Ele comentou depois, com um amigo meu, que no momento em que eu disse aquela frase, ele sentiu o movimento da energia subindo pelo corpo da mulher. Minha intenção provocara a cura de um trauma. Parece duro dizer, você precisa voltar, mas foi justamente o que fez efeito. O terapeuta dessa mulher me escreveu mais tarde, dizendo que depois disso ela voltou diversas vezes para Eritreia. Retomou, portanto, o vínculo com sua pátria. Não há uma diferença entre dizer você precisa voltar para a Eritreia e retorne em contato com sua pátria? Avalie por si mesma. Quanta força tem a primeira frase e quanta força tem a segunda? Não, naturalmente não precisa voltar. Isso é muito claro. E quando ela concorda com isso, algo muda em sua alma. Então ela retorna o contato, mas não precisa fazer literalmente o que digo. Então sua frase, você precisa voltar para Eritreia, foi apenas um grande mal entendido? Não foi nenhum mal entendido. Foi exatamente o que eu quis dizer. O Senhor diz num livro seu, às vezes, pessoas que deixaram sua pátria só podem curar-se se voltarem e estiverem dispostas a carregar o destino do seu povo. E, mais adiante, alguns fogem disso e impõem sua presença a uma outra pátria que não lhe pertence. Não precisa deles ou não os deseja. Que experiência o levaram a essas conclusões? Tive experiência com pessoas que vieram para cá e adoeceram. Observei que sua doença se associava ao fato de terem voltado as costas à sua pátria. No fundo, voltaram as costas à própria mãe. Vejo as coisas sistemicamente. Tenho uma empatia por sua pátria e por sua mãe. Não vejo apenas se essa pessoa individualmente está bem, mas tenho também a sua pátria diante dos seus olhos. Então, introduzo na constelação, por exemplo, representantes da Alemanha e da pátria dessa pessoa e observo os movimentos, num sentido e no outro. Muitas vezes, os imigrantes só se sentem bem em sua pátria. Na constelação, fica patente que precisam voltar para lá. Então, digo, como aquela mulher de Eritreia, você precisa voltar para lá. Há pouco tempo, trabalhei com uma mulher de Kosovo, cujo marido está preso porque é um criminoso. Eu disse a ela,
você precisa voltar para Kosovo. Somente lá você e seus filhos estarão seguros. E eles precisam enfrentar isso. Soube que ela voltou. Essa mulher ganhou força. Um momentinho, Mana, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Eu acho importante que a gente possa fazer separadamente, porque ele traz muitas questões que acho que vale a pena a gente pontuar. Por exemplo, quando ele fala assim, né? Quando ele fala do crescimento, porque assim se fala muito na dureza do terapeuta, né? O terapeuta ele pode ser terapeuta amigo. O terapeuta não é amigo. O amiguinho é como o pai e a mãe, não são os amiguinhos dos filhos. Pai e mãe são os pais amorosos dos filhos. Assim como existe terapeuta amoroso, existe terapeuta amigo. Primeiro vem o terapeuta e depois vem a relação afetiva, ou que a partir da construção. Aquele que fala assim dessa dureza, né? Exige o crescimento. Por isso que exige o corte. O que é o corte num trabalho terapêutico? É exatamente aonde falta força. Se você está fazendo um atendimento individual, um atendimento de casal, uma constelação, atendimento familiar, é preciso que você esteja atento para ver onde tem a maior força. Ou seja, aonde o movimento flui, aonde tem compreensões, aonde tem um movimento, você está vendo que vai eclodir em algo de crescimento. Então, aí, neste ponto, quando a gente não encontra mais esse fluxo, é quando o terapeuta se sente rodando atrás do rabo do cachorro. Sabe o que é isso? Rodar atrás do rabo do cachorro? Quando ele, o terapeuta, está perdido e, consequentemente, ele vai no fluxo do paciente, no fluxo do cliente, que está perdido. Então, quando a gente encontra esse movimento paralisado, é preciso que faça um corte. E aqui ele fala o seguinte: o crescimento exige nutrição e exige resistência. Então, quando você dá um corte, você pode até parecer ser duro, mas exatamente na hora que você recebe o corte, a sessão terminou. É um corte. E ali é a hora que o cliente mais precisa se dar conta, e é onde tem a dor do corte, né? O corte não dói? Para que ele possa crescer. Então, a raiva é a barra. Outra questão que poucas pessoas sabem lidar é com o movimento da raiva daquilo que não tem, aquilo que gostaria. Eu gostaria tanto que esse terapeuta me tratasse desse jeito, ou me desse isto, algo que só a mamãe pode dar, né? Então, a raiva é a barra. Você não pode. E para as crianças, a gente precisa dar esse limite, que a barra é um limite, você não pode passar. E essa barra e a dor da barra é a dor da castração. Ou seja, você não pode seguir adiante. O seu limite chegou. Então, eclode a raiva. E precisa passar por isso para se tornar neuróticos normais. Porque quem não se torna neuróticos normais pode psicotizar. A criança pode psicotizar quando ela não tem a barra, quando ela não tem limites, quando tudo pode. Não, não pode. Não pode. Então, mais à frente, ela vai dizer assim, quando é que eu interrompo o trabalho, né? Isso parece ser duro, mas ele diz o seguinte, de novo, ele se reconecta. Todo esse texto aqui, ele fala sobre a força. Aonde tem força? É aonde faz efeito. É aonde o paciente se planta. E precisamos não usar da dureza, mas ser duro é esse momento de você dizer assim, aqui, até aqui, é até aqui. Aí quando eu acho tão bonitinho quando ele, bacana, quando ele diz assim, como os outros recebem isso, é uma outra questão. Fantástico isso, né? O que importa no trabalho terapêutico, seja ele qual for, uma constelação de 5 minutos, pode existir? De 20 minutos? Sim,
Sim. Quantas vezes uma pessoa vem e ela só precisa de uma frase? Ou só precisa de poucos movimentos? Então, quando faz esse movimento, com poucos movimentos, ele está trabalhando exatamente com aquilo que é essencial. Então, a gente trabalha olhando simplesmente para o que faz efeito. Para o que faz efeito. O que é a força? O vínculo com a pátria. Quando ele olha para a pessoa, ele não está olhando só para a pessoa. Ele está olhando para a pessoa, para a família dessa pessoa e para o país dessa pessoa. Ele está falando aqui da imigração, né? Está olhando para tudo. A força da ancestralidade e a força da terra. De onde provém essa pessoa? E no senso comum, as pessoas vão logo para o julgamento, a xenofobia, isso e aquilo. E hoje, mais ainda, né? Por isso, para complementar tudo isso, gente, eu acho muito importante que a gente leia o trabalho de Zygmunt Bauer. Amor líquido, modernidade líquida, sociedade líquida, ok? Depois eu vou fazer um outro grupo sobre outras obras de outros autores que eu acho bem importante, né? O Antifrágil também. Oi, Marli, Mariana, Eva, Claudinha. Sejam bem-vindos todos. A Marília, a Ana, a Pamela. Então, e ele fala assim, uma coisa que ele traz muito claro, e uma coisa que eu me percebi dentro desse movimento, é quando ele fala assim, né, que a experiência de muitas pessoas quando sai da Terra, claro, ela pode perder força, né? Quando ela perde força, elas voltam as costas para a própria, quem está fora do Brasil, né? As costas para o Brasil. E quando se perde essa conexão, se dá as costas à própria mãe. Tem muitas pessoas que recriminam muito quando está fora, que o país é isso, que o país é aquilo, aqui mesmo também, né? Ah, porque o Brasil, porque o Brasil. O Brasil está ótimo. O Brasil, essa pátria querida, ótima. Tem clima melhor do que esse. Quantidade de frutas, de flores, de diversidade. Não só falar na Amazônia, né? Mas no resto do Brasil inteiro. O país é rico, maravilhoso. Agora, o que está deteriorado? O que precisa melhorar? A relação das pessoas, né? E para isso que a gente está aqui fazendo esse movimento de trazer mais luz, mais comprometimento, para que tu possa ver tudo isso, integrar tudo isso dentro de nós. Muitas vezes imigrantes só sentem bem na sua pátria. Muitas vezes nós não se sentimos bem dentro da nossa casa. E muitas vezes nós se sentimos muito bem dentro da nossa própria casa, que se chama a corporidade, coração, sentimento. Aí nos sentimos melhor, quando a gente faz um processo de conexão conosco, ok? E vamos olhar sempre para o que tem força. E aí a gente pode ver o que enfraquece e o que fortalece. O que enfraquece, perdemos força. Mas aquilo que fortalece, ganhamos força, né? Vamos seguir, Ana? Maria, só um comentário? Sim, A sim. força e a lei do pertencimento, né? Sim, sim, sim. É muito claro da onde ele Uhum. traz essas colocações. Sim, a força da ancestralidade, né? De onde Uhum. viemos, a força da terra. Muito bom. Não afirmos que os imigrantes precisam voltar. Como o senhor chega a uma conclusão tão unívoca? Nós, humanos, só podemos desenvolvermos num determinado campo, naquele a que pertencemos. Naturalmente, existem casos em que alguém precisa emigrar. Também não afirmo que os imigrantes precisam voltar, mas vejo que alguns deles adoecem porque emigram, dão-se mal ou não se adaptam. O mundo é grande e a globalização o abre ainda mais.
Isso não é uma parte de nossa liberdade? A gente precisa ajudar a carregar o destino do próprio povo, assim como precisa carregar o destino da própria família. Disso não se pode fugir. Quando ajudamos a carregar esse destino, crescemos e, naturalmente, a pátria também lucra. Voltemos ao exemplo anterior. Os espectadores ouviram suas palavras, mas não viram. Desculpa, Maria. Mas não viram o que se viu no terapeuta dos traumas. Nossa percepção também muda conforme nos encontremos, como o Senhor, no próprio campo da constelação, ou atuemos como representante, ou nos sentamos no círculo imediato, na primeira fila da plateia, no fundo da sala, ou se somente assistimos por vídeo. A partir de determinado ponto, já não se sente a energia do campo. Muitos não olham absolutamente. Eles têm uma ideologia, a saber, que precisamos ser amáveis com os estrangeiros, ajudá-los para que possam ficar, etc. Mas não veem que estão ajudando a mulher. Meu modo de ser é para Meu modo de ser é para eles como um pano vermelho. Não posso levar isso em consideração. Eu quis dizer exatamente o que disse. Você precisa voltar para a Eritreia. A forma como isso transparece na prática depende das circunstâncias e dos inúmeros outros fatores. Contudo, isso se fixa na alma da pessoa. Preciso voltar para lá. Essa é a intervenção que cura. Por que o senhor trabalha diante de grupos tão numerosos? Na primeira vez que trabalhei com um grande grupo, pretendia oferecer um seminário para 35 pessoas e, de repente, apareceram 350. Simplesmente comecei a trabalhar diante de todos e o resultado foi bom. É algo que eu jamais faria por iniciativa própria. Às vezes somos compelidos a fazer algumas coisas. Nessa ocasião, eu vi que isso era possível. Pelas considerações teóricas, jamais teria funcionado. Assim foi me mostrando que eu podia arriscar-me. Cada contexto é uma oportunidade e impõe limites. Ao que me disse que não posso trabalhar diante de tanta gente, que isso é uma presunção, respondo com uma pergunta. O que seria do trabalho com as constelações familiares se eu tivesse continuado a trabalhar em pequenos grupos? Seria ele reconhecido? Olhando para o conjunto, dessa maneira de trabalhar foi uma ruptura decisiva, que alguns se escandalizarem por parte do risco. Para mim, não há risco nenhum. Eu trabalho com o grupo inteiro. A pergunta. Pergunta-me, o cliente, né? O cliente se encontra num espaço protegido ou num espaço público? O que acontece quando um espaço terapêutico se converte em um espaço público? Então, intervenções terapêuticas se tornam declarações políticas? Daí surgem comentários como esse. Helligan diz que os estrangeiros devem voltar para o seu país? É uma conclusão ilegítima. Isso acontece naquele caso, em outros é diferente. Eu não generalizo. Em casos como esse, trabalho com todo o grupo, não particularmente com os indivíduos.
como muitos supõem. Trata-se de um mal-entendido. Não quero expor as pessoas. Trabalho com elas em funções de todo o grupo. Todos podem, ao mesmo tempo, aprender algo. Também são tocados interiormente e talvez respondam um problema, sem que, sem que se precise fazer uma constelação. Mesmo quando são 1.500 pessoas? Em Würzburg eram 2.300. Não é um número conveniente. Acho que 500 é um número aceitável. Outros casos são exceções. Voltemos ao tema de expor o cliente. Existem situações em que o senhor diz ao público: vocês veem o que ele está fazendo? O senhor comenta algo do cliente com o público. Isso escandaliza muita gente. Isso é uma dinâmica de grupo. Envolve o grupo como um instrumento. E isso exerce uma enorme pressão sobre o cliente. É uma medida terapêutica intencional. O grupo fica sabendo que aqui não se brinca. Quando me imagino sentado diante de todos, como uma cliente, isso me intimidaria terrivelmente. Eu me sentiria, de repente, num espaço público, não mais num espaço terapêutico, pois não me inscrevi para uma sessão de dinâmica em grupo. Eu não levo o cliente a um grupo. É ele que vem para esse grupo. Tornou-se quase impossível ter alguma vivência com Bert Hellinger, a não ser em grandes grupos. Seja como for, ele vem a mim com esse risco. Sabe que é uma sessão pública, pois sou precedido pela fama de que faço isso. E há uma diferença entre o modo como o cliente reage no momento e que efeito isso faz depois em sua família. Também, isso levo em consideração. Não se pode julgar o trabalho da constelação apenas pelo momento presente, mesmo quando o cliente talvez fique zangado. Às vezes, isso também faz parte da expressão autêntica. Algumas pessoas se representam como doces ou carentes. Quando as conforto, reagem de repente com agressividade. Eventualmente, as exposições para que isso se torne visível. Se às vezes fico longe demais, bem, isso ocorre algumas vezes. Sou eu o único que tem a obrigação de ser perfeito? Isso não é humano. Negam-me o direito de cometer erros. Não faço declarações públicas. Pelo que entendo em suas palavras, para o senhor, espaço terapêutico não é uma questão de número. Na acepção usual, a terapia acontece em sessões individuais ou num grupo de umas 15 a 30 pessoas. O senhor amplia esse espaço terapêutico envolvendo o público. Aí comparecem pessoas, opiniões, ideologias. De repente, já não, de repente, já não se pode distinguir entre movimentos de alma e ideologias, entre intervenções possivelmente curadoras e política. Então, as pessoas dizem, Hering é xenofóbico, pois diz que os estrangeiros devem voltar para casa. Hering é misógino, porque diz que a mulher deve seguir o marido e que a mãe também deve seguir o marido e que a mãe também participa quando acontece um abuso sexual. Helig é tradicionalista, porque diz que os filhos devem honrar aos pais. Helig é antissemita, porque diz que as vítimas
estão ligadas aos perpetradores e é nazista, porque afirma que também Hitler foi movido por uma força maior. Essas críticas provêm de pessoas que não querem ou não podem entrar num espaço terapêutico e que o Senhor não pode interagir em seu grupo. Os parâmetros sistêmicos observados pelo Senhor e por outros, tais como ordem, vínculo, compreensão, converte-se em prescrições normativas para os indivíduos. Assim, a intervenção terapêutica torna-se declarações políticas. Tais, daí Herbert responde, tais críticas se baseiam em ideologias. Eu não faço declarações políticas, faço meu trabalho e deixo-me conduzir pelo que vejo nas constelações. Bem, vamos dar uma paradinha aqui para falar sobre isso. Uau! Né? Porque essa questão é o tendão de Aquiles. Bem, então, voltando aqui, né? Eu trabalho com o grupo inteiro. Então, assim, o Bert, eu nunca vi ele fazer postura e ter posturas generalizadas, apesar de trabalhar com grupos muito grandes, né? Eu não sei, Ana, se você já esteve presente no camp, né? O camp tinha no último, né? No último, em 2019, 2.000 pessoas, 47 países. Então, muito amplo o trabalho das constelações. E ele só trabalha com o grupo inteiro. Por quê? Quando ele olha, e nós precisamos ter essa visão de olhar para a vida sistemicamente. O que afeta um, afeta a todos. Então, talvez o que o Bert traga seja tão óbvio, e o óbvio é tão impactante, que faz com que se dê uns passinhos para trás para compreender um pouco mais sobre o que ele traz, né? Quando ele diz eu não generalizo, ele trabalha com as pessoas individualmente, mas o que eu vejo, o que eu sempre vi, né? Desde 2004, quando eu terminei a minha primeira formação em constelação, 2004, então é o efeito das palavras, o efeito da postura terapêutica. É isso que faz a grande marca na alma, não é? Na alma do cliente. Então, quando vem essas falas todas, porque Bert era isso, era aquilo, era misógino, era antissemita, era isso, aquilo, então são percepções ou são falas que só provêm da mente. A mente mente, né? Então, não é algo que provém de um sentido, porque o que causa o efeito é o sentido. Estamos falando daquilo que faz efeito no cliente. Qual é a postura terapêutica que causa efeito no cliente? Para ele se centrar, para ele ampliar a visão, para ele liberar a si e ao próprio sistema. Quando nós nos liberamos numa sessão de constelação ou numa sessão terapêutica, certamente liberamos o nosso sistema, ou o sistema de origem, porque estamos ligados nas crenças. Somos crenças, e essas crenças são transgeracionais, ou as crenças que nós construímos no nosso contexto e a gente passa para outra esfera, que seria os filhos e os netos e por aí vai, né? Então, porque as questões todas não estão ligadas apenas no que se diz, do que se faz, mas principalmente naquilo que se sente. E isso fica marcado no campo mórfico da família, o que se sente, né? Por isso que hoje a gente sempre fala, e falamos muito dessa questão da epigenética como algo que fica marcado nesse campo. A vovó não gostava de algo e o neto ou bisneto passa a não gostar, ninguém sabe como foi que isso aconteceu, e a gente vai olhar
não só pela genética, mas pela epigenética também. Então, ele fala assim, a última frase desse texto, ele diz assim, nega meu direito de cometer erros. Todos nós cometemos erros. É humano. Inevitavelmente cometemos erros. Agora, por que os erros são tão perseguidos? Porque ninguém pode errar. Porque o erro é tratado como ter punição. O erro, quando a gente sabe bem aproveitar a vida, a gente vai olhar os erros como uma possibilidade de crescimento. E claro, quando a gente se dá conta, porque o erro não precisa do desculpe, o erro vai precisar de uma reparação. E quando se tem uma reparação, é reparar, é olhar novamente e ter uma ação para ser feito uma reparação. Teve um texto que nós lemos, acho que foi no 100 centímetros de leveza, eu acho que foi nesse livro, que ele falava como um garoto que roubou a bolsa de uma senhora e ela gritou e os policiais trouxeram ele para devolver a bolsa e perguntaram para ela qual seria a punição. Ela disse assim, ele vai ter uma reparação limpando meu jardim. E se tornaram grandes amigos. Então, uma excelente reparação, né? Então, é a possibilidade de fazer com que o outro possa crescer também. Então, ordem, vínculo, compensação, converte-se em prescrição. Então, aonde existe ordem, a ordem precede o amor. O vínculo, que é isso que a gente traz como as bandeiras do amor cego. E às vezes não, às vezes é o vínculo de afeto, que hoje está em declínio, um pouquinho por conta do amor líquido, né? Da modernidade, da pós-modernidade. E a compensação, todas as vidas, elas saem, elas vivem de compensação. Compensação. Em compensação, eu comprei isto. Eu estou frustrado, mas em compensação, eu comi 1 quilo de doce. As compensações, né? Em compensação, eu dou muito quando eu recebo. Em compensação, eu respeito muito a quem me dá a mão, a quem abre as portas para mim, né? Então, em compensação, eu entro na gratidão. Então, né, vamos ler mais um pedacinho aqui. Não sou um mecânico. Um momentinho que eu vou virar a tela para a Ana. Ana, você tem alguma pergunta, alguma colocação? Não, essa foto estava perfeita. Ok, então vamos lá. Não sou um mecânico. O esclarecimento do encargo. Do campo terapêutico vem essa pergunta crítica. Onde fica... Desculpa, Maria, só um minutinho. Onde fica, em Bert Helling, o esclarecimento do encargo do cliente? Quem lhe confia um encargo quando um cliente o procura? O que ocorre com o esclarecimento do encargo quando o senhor diz, por exemplo, que os clientes não precisam dizer-lhe nada, que o senhor mesmo verá do que se trata? Se eu fizesse um tal esclarecimento do encargo, estaria procedendo como uma prostituta. Alguém chega e diz: eu exijo isso e pago por isso. Que tipo de linguagem terapêutica é essa? De sua dignidade? De sua competência? Vou dar um exemplo numa pausa. Durante uma palestra minha, um casal veio falar comigo e me perguntou se eu poderia trabalhar com eles. Olhei para a mulher e disse: está claro que ela quer abandonar a relação. Foi algo que eu vi. Ela concordou e o homem também. Estiveram casados e foram felizes por muito tempo. Então, a mãe dele necessitou de cuidados
e o filho a trouxe para casa. A partir daí, a relação do casal deteriorou-se. Perguntei a ela o que houve em sua família de origem. Ela revelou que teve um irmão deficiente que morreu cedo. Perguntei-lhe se queriam trabalhar comigo e ela subiu ao palco. Que tipo de encargo eu tenho agora? Tinham eles condições de dizer que incumbência davam? Qual era a questão? Não tinham. Mas, nessa ocasião, o senhor perguntou, e o problema se revelou de modo que o senhor fez uma constelação. Mas é diferente quando o senhor diz: não preciso perguntar, já sei do que se trata. Um cliente vem a mim porque me acha competente. Não sou simplesmente um executor, não sou um mecânico que conserta automóveis. O cliente espera de mim uma competência diferente. Por exemplo, que eu veja coisas que ele não vê. Porém, relacionados à questão deles, a questão. Todo mundo sabe que a questão apresentada não é a verdadeira questão. Assim, eu entro no que diz o cliente, não penetro no que está por trás. Então começa muitas vezes entre o cliente e o terapeuta, um jogo falado ao fracasso, porque não se trata do verdadeiro problema. A principal competência de um terapeuta é perceber esse jogo, quando ele o percebe e diz ao cliente, e este não está. Bom, quando ele o percebe e diz ao cliente, e esse não quer ver, pode ser que o cliente vá embora, mas muitos ficam e são gratos porque não estava por trás, foi esclarecido. A pergunta é: posso confiar em minha percepção ou devo deixar que alguém pense que pode me trazer um cabresto? Muitos me procuram e eu vejo absolutamente que estão dispostos a fazer nada. Então eu digo: como você, como você não posso trabalhar? Com você não posso trabalhar. Tive um exemplo assim na Holanda. Uma mulher veio a mim e disse que seu filho era esquizofrênico. Eu disse a ela: isso não tem a ver com o seu filho. É você que está esquizofrênica. Ela se irritou e me interrompeu o trabalho. Algumas horas depois, ela voltou a falar-me e estava mudada. Então, trabalhei com ela. Frequentemente percebo, no relance, se alguém está empurrando seu problema para outro, se realmente o assume ou quer usar-me para livrar dele. Pergunto: ele tem direito de encaminhar-me? Devo entrar em sua definição, aceitar a sua questão? Com isso, estaria confirmando a sua incumbência e tenho o direito de perceber o seu jogo e recusar-me. Alguém chega a um encargo e o senhor percebe isso. Não obstante, essa pessoa veio, seja como for. Quem sabe se as pessoas estão sempre conscientes do que fazem? Existe apenas uma solução: que eu permaneça na minha percepção, na minha responsabilidades e, às vezes, naturalmente, também no meu erro. Não há outro caminho para mim. Quando alguém é operado, existe só uma pessoa que segura o bisturi e conduz a operação. Por isso, todas essas cogitações sobre como se poderia agir de outro modo estão só aparentemente a serviço do cliente. Na verdade, tem um efeito nocivo. Esse domínio só existe uma solução. Eu respeito o outro naquilo que ele faz e também me respeito no que faço.
Ok, Ana, vamos deixar aqui um pouquinho, que é para cada do horário, né? Então, Tá. vamos comentar um pouquinho somente esse texto, que foi pequeno, né? Então, quanto precisamos nos responsabilizar pela nossa história. Muitas vezes nos colocamos de vítima, porque foi alguém que nos conduziu mal, porque alguém disse que não devia, porque alguém. Então, assim, o esclarecimento também desse texto, desse livro, ele não serve apenas para trazer à luz aquilo que o Bert está trazendo como contribuição para a humanidade, mas nos serve não só na visão das constelações, mas nos serve como uma visão sistêmica, onde todos nós estamos implicados nessa questão, como pessoas humanas. Então, ter um olhar terapêutico, podemos ter um olhar terapêutico, não podemos ser terapeutas de outras pessoas. Não são todas as pessoas que são terapeutas, quer dizer isso. Mas precisamos ter um olhar terapêutico quando a gente lida com pessoas. E todos nós lidamos com pessoas porque a vida significa vida de relacionamento. Então, se a vida tem essa condição de ajuda, precisamos ver assim o que, que faz sentido. O Bert está colocando aqui, ó, que a gente precisa estar percebendo o jogo das relações. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe esse jogo das relações, a gente precisa saber, quanto terapeuta, ou sendo terapeuta propriamente dito, ou tendo atitudes terapêuticas, o que faz sentido. Como é a nossa intervenção? E o que faz sentido? E ele, basicamente, ele traz isso, né? Para que a gente possa estar atento a ver quais são as questões que pode trazer força, que faz efeito, ou aquela que faz efeito nocivo. Então, podemos. Eu quero Simplesmente as coisas não poderiam ser. Deixa eu te ouvir novamente? Quem está falando? Bem, vamos ver se tem alguma pergunta desse texto lindo que está aqui. Maria, Oi. posso fazer um comentário? Sim, claro, total. Bom, da leitura de hoje, né, a gente fala das diversas posições do Bert, e por nenhum momento ele perde aquela postura de que o que está no campo, ele se mostra e ele está a serviço daquilo que vem, né? Hum, E é onde ele tem a força, né? Eu sim. estou aqui fazendo as associações, né? Então, Uhum. Certo, porque assim, de fato, ele confia naquilo que ele vê. Não vê porque tem uma visão dupla, né? Vê porque é aquilo que faz sentido, é aquilo que se move. E quantas vezes a gente vê no contexto algo que está ali tão aparente, tão claro, e o treino, e o olhar, e o centramento é que vai dando esse norte. E você estar na conexão com o campo, está em conexão com aquilo que é mostrado através de movimentos sutis, né? Ah, porque que campo é esse? Que campo é esse? É um movimento sutil que nós fazemos inconscientemente. É para onde muitas vezes se olha, é para onde muitas vezes não se olha, porque olha para baixo. É um movimento de retração do corpo. É um movimento, né? Ontem veio um casal aqui e eles estavam muito mal, né? E ela falando já na separação e ele com os olhos muito lacrimejantes. E aí, assim, eu estava vendo aquela dor ali estampada. Assim, depois que eles relataram, eles estavam para trazer como terapia de casal, eu disse assim, então pode ficar em pé, por favor, os dois? Pode dar 2 passos para frente e 2 passos para trás. E agora pode sentar novamente.
E eles sentaram um movimento ao contrário, né? Ele estava, a princípio, na esquerda e ela estava na direita. E quando eu fiz o movimento sentado, ele veio para a direita e ela ficou na esquerda, né? Lado esquerdo. E eu disse assim, agora pode sentar. E aí eles sentaram bem juntinhos. Ok? É isso que o Bert observava. Os movimentos sutis. E teve dois momentos que, quando um falou alguma coisa que relembrou do passado, ela sorria. E vieram os dois muito bravos, né, um com o outro. Mas o que é o movimento da alma, gente? O movimento sutil. E quando o terapeuta está ligado nesse movimento sutil, acontece tudo por esse viés. Então, quando ela sorri, tem um movimento da alma de aprovação que ele está dizendo. Quando eles se sentam juntinhos, a alma está me dizendo que eu quero separar? Será? Então, assim, e como não sabemos nada, né? E o constelador e o terapeuta não sabem nada. Ele trabalha exatamente com aquilo que emerge. A gente precisa estar atento, centrado, para ver o que emerge. Estar atento para trabalhar com aquilo que causa efeito e aquilo que faz sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo que está aqui no Zoom. Pamela, Ingrid, Marília. Alguém que está aqui também no Instagram. Oi, Beli. Seja bem-vinda, Beli, Ângela, Nadege, Daisy. E vocês que chegaram antes, que eu já cumprimentei. Então, vocês querem perguntar alguma coisa? Ou ficamos por aqui? Deixa eu olhar aqui as datas, para dizer para vocês exatamente. Eu vou tirar alguns dias de férias. Eu voltarei. E vamos nos encontrar no último dia de maio, 31 de maio. E eu espero que cada um de vocês possa estar dispostos a aproveitar essa folga. Combinado, né, Pamela? E você, quer perguntar alguma coisa, Ingrid? Não, Não? gratidão. Estou aqui refletindo até agora no que a gente acabou de ler. Uhum. Principalmente você está tão distante, né? Do É, Brasil, como é que está aí esse lado da imigração? Quando eu exatamente. entrei pela primeira vez aí que eu fui trabalhar no negócio lá, trabalhar a imigração, né? Como a imigração tem um fator preponderante sobre a vida das pessoas e como precisamos nos portar frente ao país que nos recebe. Então, até o dia 31. Dia 31, Martinha, 31 é terça-feira. O nosso grupo é terça-feira, 31 de maio. Não, é mesmo, 30, desculpa, você está certo, é 30 de maio. 30 de maio. Ok, gente, um beijão. Até lá, tudo de bom. Aproveitem. Você também, Maria. Gratidão, boas férias. Amém. Aproveite bastante e traga mais novos conhecimentos da sua vivência, que são sempre enriquecedor para nós. Tá bom? Ok, Super beijo. obrigada, gente. Beijão. Beijo. Boas férias. Obrigada, amor. Obrigada.